Não há balas perdidas. A dor, que também é o caminho. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Evangelho segundo o Espiritismo. Nos noticiários vemos com frequência manchetes trágicas. Criança vítima de bala perdida. Mulher morre ao ser atingida durante confronto. Essas palavras nos ferem, nos revoltam e nos confundem. Como aceitar que inocentes sofram tamanha violência? Como entender que um simples passeio se transforme em tragédia? O Espiritismo não é um doutrinador frio que minimiza a dor humana com explicações mecânicas. Ao contrário, convida-nos a olhar com profundidade e compaixão para as experiências da vida, mesmo aquelas que mais nos desafiam. E é justamente nesses momentos que a fé raciocinada nos consola e nos orienta. Não existem balas perdidas no universo de Deus. Do ponto de vista espiritual, nada é aleatório. A ideia de bala perdida é uma construção humana para explicar o inexplicável. Mas no plano divino, tudo segue uma ordem moral e espiritual, muito superior à nossa compreensão. Quando uma vida é ceifada de forma abrupta, ainda que em circunstâncias dolorosas, isso não significa que Deus esteja ausente. Ao contrário, Ele está presente como sempre esteve conduzindo cada alma segundo sua trajetória evolutiva. João, um jovem de 16 anos, voltava da escola quando foi atingido por um projétil de arma de fogo em uma comunidade do Rio de Janeiro. Sua família, destruída pela dor, não conseguia entender por que tamanha injustiça os havia acontecido. Meses depois, em uma reunião mediúnica, séria e amorosa, a mãe de João recebeu uma comunicação. O filho estava bem, acolhido e protegido por amigos espirituais. E seu desencarne, por mais chocante que fosse, fazia parte de um planejamento superior. Havia ali resgates kármicos do passado, situações que precisavam ser encerradas de forma rápida para a continuidade da evolução daquele ser. Esse exemplo e tantos outros nos mostram que a vida do corpo é apenas um capítulo do nosso espírito eterno. Por mais brutal que seja a cena que assistimos, ela nunca é desprovida de sentido espiritual. Deus nunca abandona seus filhos. É natural pensar, se Deus é justo e bom, por que permite essas tragédias? A resposta não está na punição, mas na oportunidade. Muitas vezes o sofrimento é a ferramenta mais poderosa de despertar. Em meio à dor, a alma reflete, ressignifica e aprende. Maria das Dores, uma senhora de 70 anos, perdeu o neto em um tiroteio. Revoltada com a polícia, passou anos alimentando ódio. E ao conhecer a doutrina espírita, compreendeu que os policiais são também instrumentos divinos. Homens e mulheres falíveis, mas que na maioria das vezes estão ali para proteger e não para ferir. Ela mesma, ao buscar o Evangelho, começou a orar por aqueles que haviam estado presentes na cena trágica. Com o tempo, ela descobriu que um dos policiais havia se convertido ao bem após aquele dia, profundamente tocado pela consequência dos tiros trocados. Uma tragédia que motivou a mudança de comportamento espiritual de um policial, de um outro ser humano. E temos que lembrar também que policiais são também pais, mães e filhos. A generalização é um erro comum. Não são os policiais que atiram a esmo. Temos que lembrar sempre que os policiais não saem do quartel atirando a esmo nas ruas, nas favelas, nos parques, em qualquer lugar. Eles são seres humanos submetidos à pressão extrema, ao medo
e a violência diária. Os policiais atiram para se defender ou para defender a sociedade, para defender a uma injusta agressão, porque alguém está atirando contra eles do outro lado. E muitos entram em confronto apenas quando não há alternativa. E quando há erro, há também consequências espirituais, como há para qualquer um de nós em qualquer profissão. Carlos, um policial militar, participou de uma ação em que uma jovem foi atingida acidentalmente. Anos depois, ele ficou afastado por depressão, buscou auxílio espiritual em uma casa espírita. Descobriu que aquela moça havia sido, em outra existência, alguém que estivera envolvida com ele em eventos de guerra, e que o reencontro no campo da dor selava o perdão mútuo que ambos buscavam. Ao reencontrá-la no plano espiritual, ele sentiu a libertação. Choraram juntos, abraçados, compreendendo enfim que tudo tem um porquê. A tragédia pode ser um portal de transformação, mas é difícil de aceitar, porque muitos dos que partiram de maneira trágica retornam como mentores espirituais, trazendo amor e auxílio a outros que também sofrem. A morte violenta, por vezes, apressa processos de redenção, dissolve débitos antigos e impulsiona a alma a níveis mais elevados de consciência. Por isso, o Espiritismo não pede que deixemos de sentir, mas convida a sentir com sabedoria, a chorar com entendimento, a transformar a revolta em prece, a dor em fé. Não existem balas perdidas, existem balas achadas. Existem reencontros, resgates, lições. Existem consequências de escolhas humanas em um mundo ainda de provas e expiações. Mas acima de tudo existe um Deus justo e bom, que guia cada existência com amor infinito, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. A cada tragédia, que possamos orar por todos os envolvidos, pela vítima, pelos familiares, pelos agentes de segurança e pela comunidade, e que sejamos instrumentos da paz, da reconciliação e da esperança. Que a graça de Deus abençoe a todos no entendimento dessas palavras. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito divino, por mais difícil que nós não consigamos compreender. Fiquem todos com Deus. Que assim seja.